Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo, mais um dia agitadíssimo no Oriente Médio, nessa guerra entre Irã e Israel, né? Que começou na quinta-feira passada, quer dizer, quinta-feira era aqui no Brasil, né? Na madrugada de sexta-feira já lá no Oriente Médio. Desde então, Daniel, é o grande assunto internacional. E para a gente falar sobre isso, Daniel, deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, seja nessa live aqui no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, assim como o pessoal que nos acompanha também no podcast. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Daniel, como primeiro assunto que eu queria puxar hoje, eu queria falar sobre a reunião do G7, né? Nós tivemos uma reunião do G7 que aconteceu no Canadá. Então, aqueles 7 países, né, Daniel, que eram os 7 mais ricos, né? No momento em que o grupo foi criado lá na década de 1970, se reuniram, né? São eles, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e o próprio Canadá, né? O Canadá que é o anfitrião. A União Europeia também participa, né? A União Europeia também tem presença nesse grupo. Eles se reuniram para debater, naturalmente, Daniel, o que está acontecendo no Oriente Médio. O que mais chamou atenção nisso, Daniel, eu vou falar já sobre a declaração final, é o fato de que o Trump não ficou até o final, né? O Trump ele participou do início da reunião e depois ele se retirou e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu até coloquei no título do episódio de hoje, Daniel, que o G7 dá apoio a Israel, porque foi exatamente isso que aconteceu. O G7 colocou na sua declaração final que o Irã é a principal fonte de instabilidade e terror no Oriente Médio. Óbvio que a análise do que o G7 faz, Daniel, não é sobre o início desse atual momento do conflito, que foi Israel que iniciou, foi Israel que começou os bombardeios contra o Irã, mas é por considerar que o Irã ele está ali junto com diversos grupos que atentam contra a estabilidade na visão desses países. Então, é um país que está próximo ali do Hamas, está próximo do Hezbollah, está próximo de grupos que geram instabilidade também dentro do Iraque, está próximo dos Houthis. Então, os países do G7, de uma forma geral, não têm uma boa relação com o Irã, não veem o Irã com bons olhos. E a declaração final, portanto, diz que o Irã nunca poderá ter uma arma nuclear. Basicamente, o que está sendo dito aqui, Daniel, o G7 lamenta a instabilidade, é uma pena, é um problema, mas Israel está certo. É isso que a declaração do G7 está dizendo. Aliás, a declaração, inclusive, Daniel, ela pega uma abordagem um pouco mais ampla e diz que um cessar-fogo em Gaza tem que estar envolvido na solução para o atual conflito, né? Para o conflito entre Irã e Israel. Na hora de discutir uma desescalada das tensões entre Irã e Israel, Gaza tem que estar no meio da questão. Uma coisa que me chamou a atenção, Daniel, que me parece que salta aos olhos, porque é exatamente o espírito da declaração do G7, foi a declaração do novo chanceler da Alemanha, né, o Friedrich Merz, né, ele assumiu há pouco tempo, e ele disse que, abro aspas, Israel está fazendo serviço sujo por todos nós. Ou seja, né, é meio que... A bem da verdade, todos eles pensam a mesma coisa, mas o Merz é que verbalizou, né? Basicamente, o que ele está dizendo é, olha, a gente não foi lá fazer, mas ainda bem que Israel está lá para fazer por nós. Então, isso dá uma pequena demonstração, Daniel, de como o Irã está numa posição difícil. O Irã, ao longo dos últimos tempos, isso aqui é importante a gente ter clareza, tá? O Irã, ao longo dos últimos tempos, teve um desmonte da sua estratégia de segurança regional. O Irã ele teve como uma estratégia desde a década de 80, a revolução aconteceu em 79, né? A partir daquele momento, década de 80, o Irã iniciou a montagem de uma determinada estratégia que era: eu estou isolado, não tenho outros países que concordam com a minha revolução, eu não vou conseguir expandir essa revolução, eu preciso de aliados. É por isso que em 1982 é criado o Hezbollah, o Hamas, perdão, aliás, o Hezbollah, né, no Líbano. No final da década de 80 é criado o Hamas na Palestina. Eles dão apoio para os Houthis, eles vão criando apoios pela região. Desde que começou a atual fase no conflito em Gaza, Israel aproveitou para detonar esses aliados. Ou seja, uma parte importantíssima da estratégia de segurança do Irã está muito mal parada. As principais lideranças foram derrotadas, o Hezbollah está muito enfraquecido, o Hamas está muito enfraquecido, e meio que esses outros países, Daniel, eles enxergam que aquilo que Israel está fazendo em Gaza é excessivo,
Mas, enquanto estava indo atrás do Hamas, ok, é porque morreu muito civil. Enquanto estava indo atrás do Hamas, beleza, tem que ir mesmo, o Hamas é um problema para a gente, e desmonta a estratégia de segurança do Irã, e agora o Irã ele está meio sozinho, ele está numa situação na qual ele não tem como distribuir a atenção de Israel, né, dividir a atenção de Israel porque tem o Hezbollah atacando, porque tem o Hamas atacando. Isso não tem mais como acontecer. Então, os países do G7, de uma forma geral, olham para o que Israel está fazendo como, olha, eu gostaria de poder fazer isso, porque para mim não dá, veja bem, é complicado e tal, mas você já está rolando na lama mesmo. Então, que bom que você está fazendo isso. Disse o Friedrich Merz, Daniel, só para continuar aqui, que o regime clerical iraniano trouxe morte e destruição para o mundo. E aí ele foi além. Ele disse o seguinte: Israel não tem armas suficientes para acabar com o programa nuclear iraniano, mas os Estados Unidos têm. Daniel, o que ele está dizendo é muito significativo. Não é pouca coisa que o Friedrich Merz está dizendo. O que ele está dizendo é: Israel não tem capacidade para atingir, por exemplo, instalações subterrâneas do Irã, mas é necessário atingi-las. E se o Israel não consegue, eu conheço quem consiga. Eu conheço quem tem essas armas aí, que são as armas de perfuração de bunker, né, de penetração de bunker. Então, eu já falei sobre isso aqui outras vezes. A usina nuclear de Fordo, ela está 80 metros para dentro do solo, numa área rochosa, dificílimo de atingir. Israel, de fato, não consegue, com as armas que tem, atingir, mas os Estados Unidos conseguem. Então, Daniel, a posição do G7, de uma forma geral, é uma posição que diz, olha, Israel, pô, negócio de Gaza, complicado e tal, tinha que ter um cessar-fogo e tal. Agora, com relação ao Irã, meu amigo, aproveita que está enfraquecido, vai adiante e faça o trabalho por todos nós. É impressionante, né, Tanguy? Porque o líder, né, alemão acaba, nesse sentido, sendo até muito mais sincero do que outras lideranças costumam ser em situações equivalentes. Eu queria registrar, Tanguy, que durante a reunião do G7, veja você, Donald Trump defendeu o retorno da Rússia ao G7, para que o G7 voltasse a ser G8. Sim, você ouviu corretamente. Donald Trump defendeu a volta da Rússia e disse mais: a saída da Rússia do G7, ou melhor, do G8, que virou G7 quando a Rússia saiu, foi um erro. A guerra da Ucrânia não teria acontecido se Donald Trump estivesse aqui entre nós. E ele disse que avisou, né? E na época eu avisei, eu falei que era um erro tirar a Rússia, não era para ter tirado a Rússia. Lembrando que a Rússia foi expulsa do grupo depois que anexou a Península da Crimeia. Ou seja, num certo sentido, já foi um primeiro movimento da própria guerra entre Rússia e Ucrânia. Você, alguns anos depois, vai tendo a Rússia voltando à carga e voltando ali a almejar, a ambicionar uma parte do território ucraniano. E no dia de hoje, Donald Trump estava completamente fora da casinha, ameaçou o Ayatollah do Irã. O Tanguy disse: nós não vamos matá-lo, por enquanto. O Tanguy, que isso, rapaz? O cara ameaçou o Ayatollah, o líder supremo iraniano, à luz do dia, dizendo também outras coisas. Nós temos controle do espaço aéreo iraniano. Nós quem, cara pálida? Você está participando da guerra? Você disse que você não estava participando. Agora você está dizendo que está participando. Você mudou de opinião. É isso. O Donald Trump? Qual é, Donald Trump? Você está oscilando muito nesses dias. Já é uma situação realmente de muita imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade vai impactando os mercados. No dia de hoje, veja você, que o petróleo subiu pra caramba. Eu disse ontem aqui no episódio do Petit Jornal que eu estava achando um pouco estranho, o mercado estava com certo wishful thinking, a gente tem um conflito no Oriente Médio entre dois países militarmente poderosos, e no dia de hoje, as declarações do Donald Trump ameaçando o Ayatollah, também dizendo que há controle sobre o espaço aéreo, dizendo que ele quer, né, a rendição incondicional do Irã, seja lá o que isso significa, acabou gerando aí um tensionamento nos mercados e você teve uma deterioração no preço dos ativos. O estranho era ontem, né, me parece. Hoje, você ter essa tensão é algo mais alinhado ao que está efetivamente acontecendo.
nós não temos aí muitas informações de onde essa guerra vai parar, não há como ter certeza de como tudo isso vai terminar. Num determinado momento hoje, no dia, eu acho que você vai até explorar isso um pouco melhor, chegou-se a falar sobre a saída de lideranças iranianas, a fuga de lideranças iranianas do país. Enfim, é muita imprevisibilidade, é muita incerteza, e em ambientes como esse, o que acaba acontecendo é que o mercado reage mal. E hoje, finalmente, tivemos uma reação condizente com isso. Ontem estava completamente fora da casinha, né? Todo mundo tranquilo, o mercado, não, pô, vai acabar rápido e tal. E aí, Daniel, vou repercutir aqui uma coisa que você falou. O Trump disse que não pretende matar o Ali Khamenei, né, que é o líder supremo do Irã, por enquanto, mas disse: nós sabemos onde ele está escondido. Não vamos matá-lo agora, mas nossa paciência está acabando. Aí, Daniel, fica aquela dúvida. Nós quem, né? Foi a pergunta que você fez agora. Nós quem? Aliás, eu vou até pegar a frase mais completa dele, né? O que mostra exatamente que parece dar a impressão, pelas palavras utilizadas, que são os Estados Unidos que estão na guerra, né? Que é exatamente o que a comunicação dos Estados Unidos está evitando a todo custo. Os Estados Unidos estão querendo se descolar, dizer que olha, não tem nada a ver com isso. Disse ele, né? Mas o Trump quer uma casquinha, né, Tang? Pô, uma casquinha. É, claro. Eu tô achando que esse negócio tá ficando bom aí. Até o pessoal do G7 tá elogiando Israel, dizendo que Israel tá fazendo um trabalho que eles gostariam de fazer, mas não podem. Por que eu não posso também colher um pouco desses louros? E aí o Trump, sendo Donald Trump, né, falando sem qualquer tipo de responsabilidade, algo que deve deixar a diplomacia americana de cabelo em pé. Então, disse ele, Daniel, lá na Truth Social, né, a rede social dele, nós sabemos exatamente onde o dito, ele abriu aspas, líder supremo está escondido. É meio que ele diz que é líder supremo, mas ele não é verdadeiramente o líder supremo. É meio infantil, né, Daniel? Ele diz que é líder supremo, bota entre aspas, né? O dito líder supremo está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está salvo lá. Nós não vamos matá-lo, não vamos matar, né? Não vamos matar o líder supremo, ao menos não por enquanto. Mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está acabando. E aí, do nada, Daniel, porra, ele termina a frase, aí bota em caixa alta. Rendição incondicional. Né? É o estilo Trump de comunicação. Como escreve mal essa criança, tá aqui, pelo amor de Deus. Pai amado, cara, é difícil. E aí, tudo isso num dia, Daniel, em que circularam informações que a gente não sabe exatamente de onde que vieram, né? Mas informações de que a alta cúpula iraniana estaria fugindo do país e que, inclusive, o próprio Ali Khamenei, o líder supremo, já não estaria mais no Irã. Isso não se repetiu, assim, isso apareceu principalmente hoje de manhã. Depois eu fiquei procurando, Daniel, mais informações, se isso circulou em mais algum lugar, e não circulou em mais lugar nenhum. Então, aparentemente, Daniel, foi uma informação meio desencontrada e tal, mas o fato, e é isso que tem chamado a atenção, é que o Ali Khamenei não veio a público desde que os bombardeios começaram, não deu nenhuma declaração em que as pessoas o vissem. É importante notar, Daniel, que ontem, né, isso estava na pauta, mas enfim, acabou caindo na pauta de ontem, a gente teve inclusive bombardeio de uma instalação da emissora estatal iraniana enquanto estava tendo uma transmissão. Então, uma preocupação do Ali Khamenei é exatamente, cara, se eu gravo um vídeo aqui, vai ficar muito claro onde é que eu tô, porque dá para rastrear, fica mais fácil, você passa a ter informação de onde que a pessoa tá.